Vamos lá, bom dia a todos. Manuela, Laís, Lucas, estão aí? Gabi, Pedro. Vamos ligar as câmeras. Legal, Pedro. Pedro e Manuela já estão aí. Vamos aguardar Laís, Lucas e Gabi. Por favor, liguem as câmeras. Reinaldo, Lucas, Gabi. Bom dia, Thierry, tudo bem? Vamos lá. Vou dar mais alguns minutinhos para a Gabi e o Lucas aparecerem aí na câmera na nossa aula. Hoje, nós vamos dar sequência na nossa apostila e entender que houve invasão de outros países. Sim, meus amigos, outros países tentaram invadir as terras de Portugal. Esse Brasil já foi invadido, por exemplo, por franceses e holandeses. E essa parte da nossa história, ela é muito interessante, porque cidades como Rio de Janeiro, que já foi capital do Brasil, foi uma região ocupada pela França e já se chamou França Antártica, tá? Que é a linha ali geográfica. E na aula de geografia vocês vão aprender as linhas que dividem o globo terrestre. Por que a França, a Holanda, o livro não cita, mas também a Inglaterra, fazem invasões a Portugal e outras regiões da Espanha? Vocês lembram que nós falamos dos dois primeiros estados a se formarem, que foi Portugal e Espanha? E quando eles se formaram, eles assinaram uma linha, um acordo que dividia as terras da América por uma linha chamada Tratado de Tordesilhas. Lembram disso até aí? Tudo bem para vocês? Esse Tratado de Tordesilhas que dividia o mundo ao meio, certo? Esse mundo que foi validado entre Portugal e Espanha vai ser validado pela Igreja Católica. Qual era a intenção da Igreja Católica em aceitar que Portugal e Espanha dividissem o mundo? Nesta explicação está a charada, está aí a grande dica para entender esse conflito entre Portugal e Espanha versus os outros que vão tentar invadir. Por que a igreja tinha a intenção de ajudar Portugal e Espanha e não os demais? Alguém sabe me dizer? Para conseguir novos fiéis? Conseguir novos fiéis. Fala, Gabi. Eu ia falar isso. Conseguir novos fiéis. Vamos lá. A religião predominante em Portugal e na Espanha é o catolicismo. Então, o Papa Católico vai aceitar ajudar Portugal e Espanha. E por que não a França? Ora, meus amigos, nós já estudamos as revoltas protestantes. Certo, João? João, o que você está pesquisando no celular, João? É alguma coisa referente à aula? Não, é que eu estava pesquisando outra coisa aqui. Então, para aí e concentra na aula, por favor. Por que o Papa Católico não vai ajudar a França a entrar nesse Tratado de Tordesilhas? Nós já estudamos sobre
reforma religiosa. E na reforma religiosa, feita por Martinho Lutero, cria-se 3 novas religiões. Quais eram essas religiões? Vamos lá, galera. Quais eram o nome dessas novas religiões? Era o calvinismo. Luteranismo na Alemanha Calvinismo. e na Inglaterra. Calvinismo na França e na Holanda. E outro, anglicanismo na Inglaterra também. Então, esses países, França, Holanda, Inglaterra, eles são países que agora têm a predomínio da religião católica, não da religião protestante. Então, a ajuda do Papa... Alguma dúvida, João? Fez assim, com a cara, tipo uma dúvida? Se, com a reforma religiosa de Martinho Lutero, esses países tiveram a maioria da sua população convertida ao protestantismo, por que o Papa católico iria ajudar, por exemplo, os calvinistas? Pessoas que abandonaram a Igreja Católica. Por que o Papa iria ajudar os ingleses que viraram anglicanos, que saíram da Igreja Católica? Vocês entenderam, então? Por que o Papa Católico ajuda a Espanha e Portugal? Porque foram 2 países que ficaram exclusivamente com o catolicismo. Então, esses países como França, vão falar, peraí. Então, quer dizer que a Igreja Católica quer ajudar Portugal e Espanha por eles serem católicos, e nós? Então eu não reconheço, eu sou calvinista, eu não reconheço essa assinatura do Tratado de Tordesilhas. Eu não vou respeitar. E vou fazer mais, os franceses disseram, e vou fazer mais. Vou invadir as terras portuguesas. E aí eles vieram para 2 regiões no Brasil. Uma que é a mais importante, onde eles ficaram aí de 1555 a 1567, ó. Não foi um dia ou meses, foram anos, tá? 12 anos aí de permanência dos franceses na região do Rio de Janeiro, chegando a fundar até uma nova colônia, França Antártica. Mas vocês acham que os franceses, sozinhos, iriam conseguir dominar as terras? Vieram 600 franceses. Com quem eles foram se aliar? Com os indígenas, que estavam com raiva dos portugueses. Grupos indígenas que eram inimigos dos portugueses. Por quê? Lembram do primeiro ciclo econômico? Qual é o primeiro ciclo econômico do Brasil? Pau-Brasil. Quem cortava essas árvores? Os índios. Os portugueses, por muitos comércios, enganavam, escravizavam, estupravam as índias, queimavam e matavam ocas e civilizações. Tinha alguns grupos indígenas que eram inimigos, tinham uma resistência aos portugueses. Esses grupos indígenas têm um nome, e esse vocês precisam saber. Está aí, ó, na página 175 do livro de vocês, segundo parágrafo. Vou dar um tempo que a Manu está abrindo o livro dela. A página? 175. Segundo parágrafo, segunda linha. Segundo parágrafo, segunda linha. Aí ele está falando na primeira linha que os 80 franceses, chefiados por Nicolas Villagnon. Preciso decorar esse nome? Não precisa. Mas o de baixo, aliados com indígenas tamoio. É a primeira vez que vai aparecer os tamoios. Os tamoios eram uma grande confederação. Está em negrito lá, está em destaque, lá no último parágrafo da página 175. Confederação dos Tamoios. Esses tamoios, eles tinham os tupinambás como os grandes aliados. Professor, hoje você veio com um monte de nome estranho. O que vocês precisam decorar? Os franceses querem as terras da América, eles estão revoltados porque a Igreja Católica ajuda esses países, eles querem fazer parte desse novo mundo, que é novo para eles, mas nós já discutimos isso, que para os nossos nativos não é novo,
e eles vão vir para cima das terras portuguesas. Eles sozinhos, 80 a no máximo 600 franceses que estiveram aqui nessa época, não conseguiriam dar conta de enfrentar todo o exército português e os índios que ajudavam os portugueses aqui na época. Vai haver uma batalha. Então os franceses vão se aliar com um grupo indígena inimigo dos portugueses. Quem são esses indígenas? Esse nome vocês têm que saber. São os tamoios. Há até uma estrada, para quem viaja para o interior de São Paulo, de São José dos Campos, que desce para o litoral, chamada Tamoios. Fica famoso, porque eles estão aqui também no estado de São Paulo. Toda essa região, os Tupinambás, por exemplo, estavam em Vicente. Você pega a região do Rio de Janeiro mais São Paulo, os portugueses tinham muitas tribos indígenas inimigas deles. Essas tribos indígenas, por exemplo, lideradas por essa confederação dos tamoios, promoviam ataques às vilas portuguesas. Imagina você, um português, lá na sua vila, e no meio da madrugada, um monte de índio chega matando você, tocando fogo na sua vila. Esse é o clima. Os portugueses aprisionam os índios fazem ataques surpresas às vilas de São Vicente, mas liderados e orientados por essa colônia francesa instalada no Rio de Janeiro. Só foi o Rio de Janeiro que os franceses dominaram? Não. Nós temos também a região do Maranhão. Maranhão. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Maranhão é Nordeste, não é, professor? E tem um motivo por que os franceses e os holandeses vão querer se instalar no Nordeste. Não é à toa. Achei. Vamos lá. Aqui, compartilhar a tela. Bom, vocês estão vendo a tela do meu computador? Aqui é o mapa. Vocês estão vendo? Sim? Sim ou não? Sim. Sim. Olha aqui, ó. A primeira localização que os franceses dominaram foi aqui a cidade do Rio de Janeiro. Outro lugar onde eles dominaram é aqui a região do Maranhão. Capital do Maranhão é São Luís. Olha que curiosidade. São Luís vai ser dado em homenagem ao rei francês, Luís XV. Na verdade, na época ainda era Luís XIV, o rei francês. Então, até hoje, o estado do Maranhão tem o nome da sua capital em homenagem à época e que os franceses, por mais que depois os portugueses dominaram, mas o nome da capital permanece o mesmo, até hoje. São Luís do Maranhão, em homenagem ao rei Luís francês. Então, ó, região do Maranhão mais Rio de Janeiro foram regiões dominadas pelos franceses que queriam estabelecer colônias aqui e fazer a nova França. Agora eu quero que vocês virem aí o livro de vocês na página 179. Pronto? Na página 179, isso, João, tem esse mapa aqui, ó. Tem esse mapa aqui. Esse mapa que está aí em laranja é toda essa região aqui, ó. Os holandeses, quando invadiram o Brasil, a maioria dos livros didáticos falam que eles invadiram apenas Pernambuco. E não é verdade. O livro do SAI Digital traz essa correção histórica. Olha lá, o que está representando essa parte laranja? Que no livro do SAI não mostra hoje os estados brasileiros, mas eu vou mostrar para vocês. Junto com esse mapa aqui está compartilhado na tela. Ele pega aqui, ó, um pedaço do Maranhão, não o Maranhão todo, porque ele não vai para o interior. É sempre pela área litorânea. Pega o estado aqui, ó, do Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Piauí e o norte da Bahia. Aqui, nesta região, os holandeses se instalaram. E aí nós vamos tentar entender agora por que eles se instalaram aqui. Por que todos esses povos queriam se instalar no Nordeste brasileiro? Pela condição climática. Nós estamos, nesse momento da história, no segundo ciclo econômico do Brasil. Meu sétimo ano, qual é o segundo ciclo econômico do Brasil? Cana-de-açúcar? Cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar, ela não dá em lugares frios. Ela precisa de lugar úmido, quente, tropical. Região propícia para isso é o Nordeste brasileiro. Tanto que antes dos holandeses chegarem, essa região foi criado vários engenhos de cana-de-açúcar pelos portugueses. Os holandeses e os portugueses rivalizavam o mercado internacional, as rotas comerciais do açúcar. E a Holanda tinha uma habilidade a mais que os portugueses não tinham. Os holandeses sabiam refinar o açúcar. Nós já conversamos como o açúcar era feito, né? Mostramos até o pão de açúcar, não é, Manuela? Mas o açúcar não era comercializado naquele melaço. O açúcar ele tem que ser refinado. Esse tipo de açúcar que você compra no pacote que vai para sua casa, que está lá no pacote da Sul. Leia lá no pacote, açúcar refinado. Ele vai ser triturado até virar grãozinhos de areia. Esse refino do açúcar, só os holandeses conseguiam fazer. Então, olha que louco, em Portugal e Holanda rivalizavam terras no Atlântico. A Holanda chegou a invadir algumas colônias portuguesas da África. E chega, e olha o tamanho da região que eles tomam. E eles vão invadir uma boa parte, uma enorme parte do Nordeste brasileiro. Professor, mas você também falou sobre ingleses, não foi só sobre franceses. Sim, os franceses dominam, então, Rio de Janeiro e Maranhão. Compreendido até aí? Tudo bem? Os holandeses vão dominar a região do Nordeste, com a intenção da plantação da cana e o comércio do açúcar. Os ingleses esses não estabelecem colônia no Brasil, mas há uma série de invasões corsárias. E outro termo que nós já estudamos, o que é corsário, certo? O que é corsário, meus amigos, do sétimo ano? É um pirata do rei lá, a manda do É o rei. pirata que trabalha pro rei. É um pirata, é um ladrão com um documento de carta de corso. Então, olha como era gostoso viver nesse Brasil de 1532 a 1600. Você é um português que foi deixado aqui com as suas divisões de terra. Você aqui é atacado por índio, é atacado por francês, é atacado por holandês e é atacado constantemente por corsários, a mando do rei inglês. Tranquila essa vida, né, do Brasil? Nesse início de colonização, não é fácil se estabelecer aqui. Nós temos que dar méritos a essas pessoas que viveram aqui nas Américas. Quando alguns autores escrevem com uma linguagem rebuscada portuguesa, falam assim, o clima era hostil nas terras das Américas, principalmente na América do Sul. Essa hostilidade, esse hostil, porque não era amigável. Havia muitas lutas, muitas revoltas, muitas conquistas. Hoje nós sabemos que as terras de onde hoje é o Brasil foram dominadas por portugueses. Então, conclui-se que os portugueses, em algum momento dessa história, vencem e expulsam os franceses e os holandeses daqui. Porque, senão, o nosso Nordeste estaria falando holandês. O Rio de Janeiro estaria falando em francês, como também o Maranhão. Certo? Se todos nós falamos a mesma língua, é porque, na nossa história, a gente já tem que saber que os portugueses conseguiram expulsar os franceses e os holandeses daqui. Mas temos aí uma
curiosidade de como essas operações serão feitas, como eles serão retirados e expulsos daqui. Antes da gente falar sobre a administração francesa e a administração holandesa durante o período brasileiro, porque é muito importante, principalmente a holandesa, com Maurício de Nassau, que é o grande administrador holandês desse território que está pintado de laranja no mapa 175. Eu preciso avisar vocês que nós também já fomos da Espanha. Vocês sabiam disso? O Brasil é essa baguncinha mesmo que vocês estão entendendo. O rei português, o primeiro João II, ele não deixa herdeiros ao seu trono e falece e morreu. Isso em 1540. De 1540 até 1580, o parente mais próximo que o rei de Portugal tinha era um primo que era o rei da Espanha. Então a Espanha acha que por direito de hereditariedade, por não ter mais nenhum parente que pudesse assumir o trono de Portugal, ele anexa o reino da Espanha ao reino de Portugal. E aí, por muitos anos, todo o Brasil, pertenceu à Espanha. Então, não foi por falta de oportunidade. Se nós somos o único país que falamos a língua portuguesa, não foi por falta de oportunidade. Porque nós já fomos espanhóis, nós já fomos invadidos por franceses, nós já fomos invadidos por holandeses, saqueados por ingleses, mas os portugueses conseguiram resistir e dominar de novo, reconquistar as terras, fazendo assim essa unidade toda do tamanho que é o Brasil. Muita informação nova hoje? Muita informação em pouco tempo. Agora nós vamos com calma, vamos devagar voltar a entender como foi o período francês no Rio de Janeiro. Então, vamos voltar lá para a página 175 e entender como que os franceses ficaram aqui. Olha lá, segundo parágrafo da página 175. O início dessa invasão começa lá, segundo parágrafo. 80 franceses só. Não iria fazer nada, tanto que eles nem conseguem se fixar dentro do continente. Essa foto que está aqui embaixo mostra uma ilha no meio do desenho, que é esta ilha onde os franceses ficarão. Eles farão o seu forte, tá? Vocês sabem o que é um forte? Forte é uma construção de pedras, onde vai ter armas e munições que as pessoas, os soldados de um determinado lugar, irão se proteger ou atacar o seu inimigo. Tá? Então, esse momento, eram utilizados canhões com balas de ferro que eram estourados à base de pólvora. Então, bala de canhão para um lado, bala de canhão para o outro. Então, esses fortes não poderiam ser construções de parede fina. Quem tiver a curiosidade, quando todo esse momento da pandemia acabar, na ponta da praia de Santos, tem uns barcos, umas pequenas embarcações, que levam as pessoas da ponta da praia até uma praia chamada Praia do Góis, e tem uma parada no Forte, que é do outro lado de Santos. Em frente aos clubes, nós temos uma construção branca, gigantesca, que fica iluminada do outro lado do mar, não é assim? Já viram essa construção na ponta da praia? Aquilo é um forte. Convidem os pais de vocês para levar vocês até lá. Já o passeio naquela pequena embarcação, atravessando o Canal de Santos, já é uma aventura, tá? Você fica muito próximo da água, muito legal. Já fez isso, Gabi? Já? É que eu saí com meu pai e com a minha mãe e a gente passou. Ela falou que a gente sempre passa lá na frente. Isso. E aí, essa embarcação vai te levar, e aí você paga lá a passagem e pede para o moço te deixar no forte, tá? E quando você descer no forte, o que eu quero que você observe lá?
Lá vão ter salas com celas, que foi cadeia também. Então vocês vão entrar e ver as construções. Eu quero que vocês mexam, encostem na parede, vejam o tamanho das pedras. Falando daquele, ele é branco, né? Isso. Que fica meio que numa montanhazinha, numa ilhazinha. Isso. Quando você tá de costas para o clube internacional, para o clube Vasco da Gama, e você olha para o outro lado do mar, por onde passam os navios aqui no Canal de Santos, você vai ver essa construção branca. Isso é um forte. Então, tem muito próximo da gente, então a gente não precisa ficar falando só do livro didático. Convidem no final de semana, que tiver um clima bom, sem muito vento, com sol, fala, mãe, vamos na parte da manhã, a embarcação lá te deixa, vai às 9, às 10 passa outra para te levar embora. É uma embarcação por hora. Então, você pode desembarcar às 9 e voltar às 11, ao meio-dia. Mas se quiser só ir lá, olhar, é um lugar legal, tem uma boa parte de grama, lindo para tirar foto. Você vai ter uma outra visão da cidade de Santos. Mas o que eu quero que você veja, o que é um forte? O tamanho dessas pedras, que não é uma construção simples e comum. É uma construção de guerra, galera. É uma construção de guerra, tá? Navios passavam ali bombardeando. E ali era um forte para a defesa da nossa cidade de Santos, tá? Então, quando o livro fala assim, os franceses criaram um forte numa ilha próxima ao Rio de Janeiro. Aí, quando se fala de forte, e você já tiver visto, nossa, agora você vai entender o que é que os franceses construíram, ok? Aí, no terceiro parágrafo, os franceses passaram por inúmeras dificuldades. Terceiro parágrafo dessa página 175, ele é muito importante, olha lá. Os franceses passaram por muitas dificuldades, como escassez de alimentos, doenças e o forte calor. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro faz 40 graus. Na França, eles estão acostumados a temperatura de 20, no máximo no verão a 30, 30 e poucos graus. Chega no inverno a fazer temperaturas negativas. Pegar um calor do Rio de Janeiro não é para qualquer um. E outrem, o estilo de roupa europeia daquele momento. É muitos e muitos panos e tecidos em cima deles, né? Não é para qualquer um. Outra, não tem hospitais. Eles não trouxeram suprimentos. Então as pessoas vão ficando doentes e não tem como se tratar. E eu já ensinei para vocês onde era o único hospital do Atlântico Sul. Aqui em Santos. Aqui em Santos, terra de portugueses. Então, os franceses eram inimigos. Eles ficavam doentes, eles não tinham como vir para o nosso hospital aqui. Eles não seriam bem recebidos. Eles são invasores. Então, eles passam por dificuldade. Eles estão numa ilha, eles não estão no continente. E numa ilha, você vai ter escassez de caça e alimentos. Então, não é fácil para eles permanecerem aqui. Eles encontraram dificuldade. E por isso que ficam apenas. Para mim, 12 anos é muita coisa. Quantos anos vocês têm? 12, 13 anos, não é isso? 12. 13. Quase a vida inteira de vocês. Eles passam 12, 13 anos instalados e tentando invadir e dominar de fato o Rio de Janeiro. Para mim é muito tempo. Para a história, e aí percebam que nós falamos de 4.000 anos de Cristo e já estamos em 1.500, já se passaram 5.000 anos, 12 não é nada. Então os livros de história vão falar assim, eles ficaram apenas 12 anos. Olha, para a história pode ser pouco. Para nós e para vocês, que é toda a vida de vocês, é muita coisa, né? Passaram 13 anos ali perturbando os portugueses. Mas, uma coisa que vocês têm que fixar aí de novo. Não estão sozinhos. Eles estão com os tamoios. E quando eles fazem aliança com esses tamoios, os franceses ensinam uma coisa que os indígenas ainda não tinham compreendido. A resistir, a negociar, a explorar a necessidade do português, porque o português precisava dele, do índio. E ele só era explorado. Então, os franceses vão ensinar os tamoios a lutar pelos seus direitos. E essas lutas será chamada de Confederação dos Tamoios.
Vamos ver o que está lá na última linha. Desde o que está no primeiro parágrafo ali, na primeira linha do último parágrafo. A presença francesa em território brasileiro teve relevância para as dinâmicas de, olha lá que eu acabei de falar, aparece no livro, resistência indígena. Muitos grupos indígenas souberam articular seus interesses aos interesses franceses contra os portugueses, a chamada Confederação dos Tamoios. Beleza? Então, hoje, o que nós vimos até agora? Que franceses, holandeses, ingleses, não aceitaram uma coisa chamada Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi assinado por 2 países, pelos 2 primeiros estados, com a validação e apoio do Papa Católico. Os demais países que não respeitam mais o catolicismo, como sua base cristã, cada região agora tem pelo menos uma das 3 novas religiões protestantes, ou calvinistas, ou anglicanos, ou luteranos, irão querer participar das divisões das terras da América do Sul. Quais os países de fato que vêm atacar as Américas? Franceses, ingleses e holandeses. Vimos aqui qual região cada um atacou. Por exemplo, eu tenho na América do Sul a invasão francesa em quais regiões mesmo que nós aprendemos hoje? 2 regiões os franceses atacaram. Quais foram? Foi a Rio de Janeiro e... Sudeste, Nordeste, Nordeste. Maranhão. Maranhão, Rio de Janeiro e Maranhão. Os holandeses dominaram quase todo o Nordeste brasileiro. Muitos alunos chegam no ensino médio dizendo para mim que aprenderam no fundamental que a Holanda invadiu Pernambuco, apenas Pernambuco. Não é verdade, tá bom? Ela domina quase todo o Nordeste brasileiro, com a intenção do açúcar. Na próxima aula de segunda-feira, nós vamos entender a administração fazer uma pesquisa sobre Maurício de Nassau e a colônia holandesa no Brasil. E vocês vão me ensinar as ações de Maurício de Nassau. Com a fala de vocês, eu vou orientando e eu vou explicando o que está correto e errado nas pesquisas, ok? Professor, deu uma Oi. travadinha para fazer o quê? Travou Uma pra mim. pesquisa Pode sobre repetir, quem? por favor? Vamos lá, então. A proposta para a aula de segunda-feira se chama aula invertida. Não é o professor que vai ensinar vocês. Nós vamos ter o inverso. Vocês irão pesquisar sobre Maurício de Nassau e a administração holandesa. Vocês. Então, não tem lição, não vou passar lição, nada. É uma pesquisa. E isso vale como atividade, vale como nota. Já vou falar, Lucas. Já te dou a palavra, Lucas. Espera um pouco. Vocês vão pesquisar. Na aula de segunda-feira, eu vou chamar Lucas, comece a explicar para mim a invasão holandesa. Aí o Lucas começa. A invasão holandesa, parará, parará. Thierry, e aí quem é o grande Professor, administrador? como que se escreve Nassau? Maurício de Nassau? Está no seu livro. Está lá, ó. Nassau. Eu vou te mostrar onde aparece. Na página 181, primeira linha. Também tem o nome dele na página 180. Nassau, tá? E aí eu vou perguntando para vocês e vocês vão respondendo e nós vamos construir juntos. É vocês sendo os protagonistas da aula, ok? E eu vou orientando. Esse mesmo, é o lindão, Maurício de Nassau. Fala, Lucas. Professor, é que eu tinha travado, eu tinha saído e voltado da reunião e eu não peguei o que você disse. Agora você entendeu? Não, você falou que era para pesquisar sobre Maurício de Nassau, foi o que eu É. escutei. Isso. Na próxima aula, segunda-feira, a proposta é vocês, alunos, apresentarem
o personagem Maurício de Nassau, a invasão holandesa e a administração dele. Quem eu vou chamar? Vocês não sabem ainda. Eu vou chamar alguns alunos a participar e comentar sobre a aula. Então, eu não estou passando lição do livro, da apostila. É uma pesquisa para uma atividade avaliativa de segunda-feira. Ok? Então não vai ter que bolar trabalho nem nada, é só estudar Nada. e ficar pronto para suas perguntas. Isso, não é para escrever, não é para postar no Class app, não é para fazer nada, não tem que me entregar nada escrito, não tem nada. É você reter o conhecimento, ler, estudar, ver vídeo no YouTube, pesquisar no livro. Vá pesquisar suas fontes. E na segunda-feira, conforme eu for perguntando, vocês vão fazendo os comentários e eu vou construindo, linkando essa história e orientando vocês. Tá bom? Isso, nas aulas, não sei se vocês já tiveram aula assim, daqui para frente vai ser uma rotina, porque é um preparo para o novo ensino médio, que daqui a 2, 3 anos vocês vão enfrentar. Que a proposta é que o aluno seja o protagonista do conhecimento, onde vocês tragam conhecimento e o professor seja o moderador. Então é um exercício, é um pontapé inicial do que é a nova proposta para o ensino médio brasileiro. Tá bom? Falando sobre atividade para nota. Parabéns, sala, pela última aula, pela participação de vocês. Meu amigo Lucas, você faltou na última aula, certo? A classe fez uma atividade avaliativa da página 171. Então, lógico que a nota não será a mesma dos seus colegas, porque eles fizeram no dia, tudo bonitinho, tudo correto. Você pode me entregar, você vai responder as atividades da 171 e o organograma da 172, vai me enviar no Class app. Tem aluno que ainda não mandou atividade para mim no Class app e vai ficar sem nota, tá? E aí, Lucas, a sua nota vai ter um desconto da página 171. Eu falei que depois da aula vocês tinham que tirar uma foto e enviar para o Class app, porque isso é uma atividade avaliativa e é um documento. Tem que estar registrado para mim e para a escola. De onde eu tiro a nota de vocês? De avaliações feitas durante a aula. Legal. Então, mas a atividade tem que estar lá no Class app como documento. Ok, Lucas? 171 e 172? Faça, a nota não será a mesma, mas para você não aquele ver. exercício que a gente fez a linha do tempo também, né? Isso, é para enviar. Isso, também. Tá bom? Combinado? Alguma dúvida sobre essa introdução? Então, ó, o que vocês não podem ter dúvidas? Entenderam por que o Papa Católico priorizou a ajuda entre Portugal e Espanha? Sim? Vão fazendo joinha. Sim? Sim. Entenderam por que os outros países querem invadir as Américas? Porque eles estão fora do Tratado de Tordesilhas? Sim. Vocês entenderam que esses países são protestantes, estão em guerra com os católicos? Sim. Entenderam que foram 2 países que de fato ocuparam terras no Brasil? França e Holanda? Sim. Sim. E que a Inglaterra não ocupa terra, mas a Inglaterra faz o que aqui na América do Sul? Invade. Os corsários invadem. Invasões corsárias, mas não para permanecer. São ataques, são roubos rápidos, né? Vem, invade, tu rouba e leva embora, beleza? Tudo bem? E na questão da França, por que eles ficam só 12 anos? Porque eles encontram dificuldades alimentares, de doenças, tá? E aqui eles tiveram a ajuda de um grupo indígena chamado como mesmo? Tomonho. Tamoio. Ninguém tomou nada, é tamoio. Tamoio, João. Tamoio, beleza? Tamoio, a Confederação dos Tamoios que ajudaram eles. Legal, muito bem. Ok? Vou deixar uma curiosidade para vocês. Nós acabamos de ver aqui, que nós estamos falando de Brasil, que 2 países de fato ocuparam as terras aqui, Holanda e França. Mas nas Américas, agora não só América do Sul e não só Brasil, em todo o continente americano, América do Sul, Central e América do Norte, os ingleses conseguem invadir
e tomar alguma terra das Américas, sim ou não? Sim? Não? Repete a pergunta de novo. Vamos lá. No Brasil, apenas 2 países ocupam terras aqui: França e Holanda. Os ingleses aqui não ocupam terra. Mas eu perguntei se no continente americano, América do Sul, Central e Norte, se há algum território que os americanos conseguem, que os ingleses conseguem tomar terras. Fala, Lucas. Não? Vocês não sabem aonde os ingleses tomaram as terras? Sério? Não? Pensa um pouco. Valendo 5, 4, 3, 1 milhão de reais, 2, 1. Perdemos já 1 milhão. Amores, aonde se fala a língua... Calma. Aonde se fala... Não, já passou o tempo, já perdeu o dinheiro. Aonde se fala... o Lucas, agora que eu lembrei. Aonde que se fala a língua inglesa nas Américas? Estados Unidos? É lá nos Estados Unidos que os Ah, que os não, eu ingleses... achava que era só na América do Sul. Eu falei em todo o continente americano, Então. América do Sul, Central e do Norte. Eu falei todo o continente. No Brasil e na América do Sul, só franceses e holandeses, que de fato ocupam terra. E eu falei, e em todo o território das Américas, os ingleses dominam terra aonde? Na América do Norte, hoje que nós chamamos de Estados Unidos e Canadá. Por exemplo, tem um país em cima dos Estados Unidos, chamado Canadá, que metade dele é colônia inglesa e a outra metade é colônia francesa. Nos Estados Unidos, 90% do país foi colonizado por ingleses e 10% do Pacífico, no estado da Louisiana, foi por franceses. Tá? O resto por espanhóis e o Brasil por portugueses. Então, não é só aqui no Brasil que nós vamos ter a participação de ingleses, franceses, não. A história é em todas as Américas. É que nós vamos nos concentrar na história do Brasil, tá bom? Segunda-feira, vocês darão a aula sobre invasão holandesa e o administrador Maurício de Nassau, ok? Beleza? Um beijo para vocês e até segunda-feira, meus amigos. Tchau. Lucas, não esquece da atividade, tá?
Olá, olá, olá. Uma frase diz, tava bom demais para ser verdade. Professor, começou 6 minutos depois. Não vai acabar 6 minutos depois também. Vai acabar no horário. Eu só tenho uma coisa a falar, eu não entendi nada. Só entendi você falando que tem que acabar. Nem eu entendi nada. Bom dia, galerinha. Vou fingir que vocês não Saúde. falaram o que vocês falaram. Vou fingir que tá tudo bem, porque eu gosto muito dos senhores e vocês estão equivocados, como sempre. Eu não te perguntei uma coisa, né? Errado é quem discorda de mim. É isso que eu tenho a dizer. Fala. Pergunta, João. O que você fez no sábado e domingo? O que eu fiz no sábado e domingo? Esse sábado e domingo? Aham. Agora que passou? Exatamente. Domingo eu... Deixa eu ver. Eu fiz churrasco. Não, professor, ele tá perguntando o que você fez Feijoada. no sábado que vai vir amanhã. Sábado de Não. amanhã. O sábado que virá. O sábado que virá. É, ele tá perguntando o que você fez no sábado que vai vir amanhã. Não, o sábado... Não. Ah, tô sendo irônica, porque é óbvio que é o sábado eu passado. sei. Porque o que você fez. O que você fez no Que eu passado. fiz no passado. Eu entendi isso. Então, Ai, então é no obviamente é passado. o sábado no passado. Sábado passado. Eu só quero dizer uma coisa. Mas pra brincar, pai. Mas eu não vou deixar, eu te proíbo. Abam na página 325, por favor. Você me mutou? Ah, não, dessa vez não. Tem tudo Eu não registrado. posso mais. Tá tudo gravado agora, que vocês estão Mas fazendo eu sei. comigo. Hello. Tristinho. Eu tava triste, tristinho. Hoje tá frio. Mais ou menos. Não tá tanto Agora vem o frio TV assim. falar alguma coisa. Alguma coisa. O que a gente vai fazer na aula de inglês hoje, professor? Eu acho Hoje que o a gente exercício vai... da lição de casa. Só? Só. Tudo bem, então. Vamos falar Só? como foi nossa final Só de tá semana. bem se tiver certo. Se não tiver certo, tá tudo mal. É. Tem gente triste aí. Eu tô cabisbaixo. É porque ele não comeu pizza hoje no café da manhã. Eu não comi feijoada com arroz e feijão. Arroz. No café Com da arroz. manhã? Sim, feijoada Nem com arroz. Meu Deus, Caramba, feijoada com feijão. 10 cara. horas Feijoada da com manhã feijão. ele tava comendo feijoada. Meu Deus. Problemático, professor. Saúde, hein?